Bom dia, pessoal. Estamos gravando a aula de hoje, aula de atuadores e controladores. Já estou compartilhando com vocês aí o slide. Então, vamos já direto ao assunto, porque apesar desse slide estar mostrando aí que tem 12 páginas, eu vou mostrar dois. Vou aproveitar a aula e mostrar dois. Neste primeiro slide, nós vamos falar somente sobre controladores de pressão e reguladores de pressão. Então, nós temos aqui reguladores, válvulas de segurança e reguladores de nível. E também, então, nós vamos falar um pouco sobre o que eu soube, né, dessa área que nós estamos comentando na indústria, o que acontece na prática, tá bom? Então, a ideia aqui é basicamente apresentar como que funciona, né? Essa figura aqui, assim como todas as outras e todas essas esse conteúdo ele foi tirado do livro do Doom, está lá nas referências. Nós temos aqui o primeiro regulador e o nome dele é por mola. E aí muitos podem se perguntar, nossa, por mola, por quê? Ué, porque ele tem uma mola. E a mola é quem regula. Como funciona? Muito simples. Você tem uma alta pressão, aqui, ó, alta pressão, ela entra por esse orifício e ela começa a pressionar, aumentando esse espaço aqui, é preenchido por um fluido cheio de pressão, alta pressão. Então, ele exerce força sobre a área nas paredes, em tudo quanto é lado, até escapar. E aqui vai escapar, então, uma pressão regulada, totalmente regulada. E aqui eu posso fazer um ajuste na pré-carga da mola. Se eu empurrar mais, a mola fica comprimida, todo mundo conhece mola, tá tudo certo. Então, ela vai ter mais força para atuar sobre o diafragma. O diafragma é esse que vai se movimentar aqui, aumentando ou diminuindo essa área aqui, digamos assim, né? E automaticamente, como isso aqui está preso no diafragma, se ele subir, ele fecha um pouco o orifício, diminui a entrada de ar aqui, alivia a pressão aqui dentro, porque tem a válvula, ou melhor, tem a tubulação de saída, não é válvula. Eu ia falando errado aqui. Tá tudo bem aqui? Então, existe sim uma válvula, que é essa aqui, porque ela abre e fecha. Então, quando a pressão aumenta muito, ele mesmo se controla, porque esse regulador foi feito para trabalhar por uma pressão. Exemplo, você tem aqui uma alta pressão, vamos supor aqui que você tem aqui 30 bar, vamos pôr bar aqui, e na saída aqui você queira só 5. Pronto. Você vai ter isso. 30 bar, ele vai regular com a mola e vai aliviar e fechar aqui de tal forma que para cá só está passando 5 bar aliviado. Bem simples, né? Vamos dar uma olhada agora, uma feita por peso. Essa por peso, ela lembra aquela balança antiga, né, analógica, em que você pega o peso e vai movendo numa barra, lembrando que o braço vai fazer com que aumenta a força aplicada no ponto e etc e tal. Aqui é o mesmo conceito, você tem um ajuste ali do peso, ele anda aqui no sentido para você diminuir ou aumentar a força aplicada no ponto de apoio. O ponto de apoio é que vai controlar a válvula e o diafragma é trabalhado por peso. Você tem vários pesos. Você tem o peso básico para o ajuste grosso, que fica dentro do próprio regulador, e você tem o ajuste fino para dar aquele ponto, assim, não, eu quero exatamente 5 bar de saída. Coloca ali, tá tudo certo. O resto é idêntico. Então, é bem intuitivo também entender o princípio de funcionamento desse regulador. Regulador agora por pressão. Esse aqui é um pouco mais sofisticado, né? Nós temos ainda a alta pressão aqui, né? Na entrada. Nós temos aqui a pressão regulada também na saída. Temos a válvula, tá, do lado de cá. Temos o diafragma, todo mundo igual. Mas, diferente agora, nós temos uma purga aqui, né? E essa purga, juntamente com algum ar comprimido aqui,
Então, você tem aqui uma pressão entrando por aqui e uma pressão, né, um fluido exercendo pressão nas paredes também na parte de cima. E, novamente, o princípio da força sobre a área, né? Essa pressão, então, tá combatendo a outra alta pressão. E a purga aqui, ela serve exatamente para o quê? A alta pressão, ela vence aquela pressão de ar que passa pela restrição. Quando ela vence, abre a purga e aquela pressão de cima para de aumentar. Então, ela fica sempre numa pressãozinha constante de controle. Esse controle vai manter a abertura da válvula no ponto desejado e os 5 bar de saída. Bastante intuitivo, mas um pouco mais complexo para o entendimento, por ser uma pressão controlando pressão. Na verdade, como diz aqui, é regulando, né? Não chega a controlar, porque ele só regula. Você tem alta pressão e tem uma pressão regulada desejada na saída. Muito bem, vamos agora falar por mola conectado, né? Essa pressão por mola conectado, ela tem de novo a mola, mas ela é uma malha fechada. Por quê? Porque a pressão regulada, ela também é usada para exercer uma força sobre a mola, melhor dizendo, né? E o que acontece nesse caso aqui? Quando aumenta muito essa pressão regulada aqui, ele vem e pum, fecha a válvula, regulando novamente. Fechou aqui, alivia o que tem aqui, e aí vai. Então, ele vai encontrar um ponto de equilíbrio para deixar a regulação dos 5 bar de saída. Ok? Bem tranquilo, né? Agora, um regulador por piloto. O que é um regulador por piloto? Ele também é realimentado. Ele tem um pequeno diafragma e uma mola aqui, né? Ele tem um ar comprimido, então ele é a mistura daquele por pressão, e o último slide que a gente viu aqui, que é por conectado, mola conectada. Então, este ar comprimido, ele é controlado pelo piloto que vem da realimentação. E o resto é muito simples. Aquele que tem o ar comprimido controlando a abertura, tem a purga aqui, né, para fazer o controle exato, e o resto do princípio de funcionamento, ele é idêntico. Muito bem. Mudando agora para a válvula de segurança. Essa aqui é uma válvula de segurança de pressão automática, né? Você tem aqui o gás sob pressão. Aqui nós teríamos, por exemplo, uma caldeira. Para evitar que ela exploda, existe essa válvula de segurança conectada a ela. Essa válvula de segurança, ela fica fechada, normalmente fechada. Ela é por mola, então é uma mola empurrando e mantendo fechado. Essa válvula de segurança, ela só vai abrir quando a pressão passar do limite pré-configurado nessa mola. Então você compra a válvula já pensando na faixa de trabalho do set point dela, né? E você então ajusta, tem a possibilidade, algumas tem, né? Algumas tem a possibilidade do ajuste fino, outras você compra é o ponto fixo. E quando passar de tal pressão, que pressão é essa? Uma pressão de segurança que garanta que a caldeira não vai explodir, normalmente bem abaixo do limite da caldeira, ok? E aqui eu conto um caso prático, né? Válvula de segurança, ela está muito associada à engenharia mecânica, né? Essa parte aí pneumática é muito forte para mecânica. E a manutenção de uma válvula de segurança, ela é preventiva. E a calibração da válvula de segurança é que indica a necessidade da manutenção preventiva ou não. A periodicidade dessa calibração, ela depende do uso e do tipo de válvula, também o tipo de fluido e etc. que está sendo utilizado na caldeira ou alguma outra coisa. Moral da história, você já deve ter visto, ou se quiser pesquisar na internet, aí você pode pesquisar, vai encontrar uma panela de pressão que explodiu e o resultado da cozinha por conta disso.
Por que uma panela de pressão explode? Ela explode porque ela foi projetada para determinada pressão. Se você não tiver a válvula de segurança funcionando corretamente, ela não vai abrir. Essa pressão vai aumentando, aumentando, até que passe do limite da panela e ela abre, assim como você explode um balão de tanto soprar, a panela de pressão ela foi explodida por conta da falha da válvula de segurança. Aumentando agora da panela de pressão da cozinha e o estrago que ela fez numa cozinha para uma caldeira industrial, nós vamos até Morrinhos. Ali em Morrinhos, eles mandaram para Goiânia uma válvula de pressão para fazer um orçamento de conserto. Eles queriam um reparo na válvula. Por quê? Porque uma válvula nova custava R$ 2.000. E aí, após a avaliação técnica de um amigo meu que tem uma empresa de manutenção de válvula de segurança aqui na cidade, eles informaram que só substituindo a válvula. Aí eles falaram, não vou comprar outra agora não, devolve aí. Mandaram para um cara lá de Morrinhos mesmo, para eles dar uma olhada. O cara era um mecânico, né? Um técnico em mecânica. Ele falou, não, isso aqui dá conserto, sim, ué. Olha, eu vou consertar aqui para você, eu vou fazer isso, isso e isso, que vai ficar bom. O cara, beleza, então faz para mim. E deu a manutenção que ele achava que devia, instalou a válvula, voltou a funcionar a caldeira e, de repente, ela explode no meio de um processo, no menos de um mês de uso, e mata 3 pessoas, fora o estrago na indústria. Aí eu pergunto, R$ 2.000 estava caro? Então fica a dica aí. Bons técnicos não dão manutenção de tudo. Tem que tomar muito cuidado, porque se ela não abrir, a caldeira vai explodir. É um dispositivo de segurança crítico. Cuidado com a sua ética profissional, não tente enganar cliente, falar que dá conserto em certas coisas, etc. E é bom sempre se preocupar com a segurança aí. Não fique querendo economizar algum valor. Aí eu te pergunto, a indústria ficou fechada 3 meses para o reparo. Realmente 2.000 foi caro? Fica aí para vocês ficarem bem à vontade de decidir sozinhos, né? Válvula aqui, nós temos agora um controlador de nível. Esse controlador de nível, nós estamos mudando de assunto, ele vai conter um flutuador e aqui é por onde passa. Esse aqui é parecido com a caixa d'água, é o mais barato usado, R$ 30 você já põe um instalador desse aí. Mas observa aí que ele tenta manter um nível, mas o nível ele pode sim variar de acordo com a vazão, que não está mostrando aqui, mas que possa sair por alguma tubulação existente em algum lugar aqui. Lembrando que normalmente as tubulações são laterais para evitar a sujeira do fundo e de vez em quando você vai dar uma manutenção nisso aqui, limpando a sujeira do fundo, dependendo, claro, do tipo do fluido e também se aqui é fechado ou não. Outro controlador de nível, só que agora é para esvaziamento automático, ele é aquele do mesmo princípio até da descarga, daquela descarga não da válvula hidra, né, mas da válvula que mantém lá uma quantidade que dizem que é mais ecológica. A válvula hidra hoje já tem uma solução tão ecológica quanto, mas a verdade aqui é o seguinte: a turbulência ao apertar para a abertura, a turbulência faz vazar tudo até acabar tudo. Quando o nível fica abaixo deste ponto de conexão aqui, ele fecha, né? E passa. Para que serve esse tipo de válvula aqui? Na hora que encher 5 litros, ele abre. Na hora que encher 10 litros, ele abre. Por quê? Porque o regulador vai abrir a tampa apenas na hora que ele chegar naquela quantidade de volume pré-configurada. Então, ele vai dando, jogando, né, no processo de tempos em tempos, uma quantidade que depende, obviamente, da vazão de entrada. Muito bem. Isso aqui, então, é o esvaziamento automático de um tanque na indústria, muito utilizado também. Aqui tem um detector de nível,
né, mais para a área da eletrônica agora, que permite algum tipo de monitoramento remoto, controle mais sofisticado do que aquele primeiro. Ele vai colocar 2 sensores. Você pode colocar mais, tá? Ele vai colocar 2 sensores. Esses sensores, eles podem ser magnéticos através de um ímã, né? Um ímã permanente do outro lado. Eles poderiam ser de contato mesmo, né? Se eles encostassem, poderia ser resistivo. Nós vamos ter vários tipos aí que pode ser implementado com este mesmo princípio. Aí vai da criatividade do engenheiro ao confeccionar o tipo de medidor. Não deixa de ser um medidor. Ele só vai medir se ele está no ponto A ou se ele está no ponto B. Para que serve isso? Chegou no ponto A, desliga qualquer válvula de vazão para encher. Ele chegou no ponto B, liga a válvula, começa a subir. E aqui, de novo, eu comento o que eu gosto de comentar, né? A maioria do controle necessário para a indústria é desse jeito, on, off, não é P&D. A gente estuda muito P&D aqui para usar muito pouco, tem que prestar atenção nesse detalhe. Agora vamos para a parte 2. Aqui na parte 2, o conteúdo bem mais extenso, né? Nós temos aqui 29 slides, na verdade, pode-se dizer 27, 26 até, porque isso aqui é só a apresentação. A ideia aqui agora é vazão e depois partir para potência e motor, né? Obviamente, vocês têm uma matéria de acionamento de motores e tudo mais, máquinas elétricas, não é o caso aqui. Lembrando até que essa instrumentação 2, ela é uma disciplina integradora, interdisciplinar, em que a maioria dos conteúdos você já viu em todos os, como é que se fala? Em outras matérias. Matérias, inclusive, que não estão com pré-requisito normalmente. Então, vamos ver aqui o que nós vamos fazer. Válvula globo, vazão, válvula borboleta, outros tipos de válvula, característica de válvula e proteção contra falhas, né? Contra falhas, isso aqui é importante. Às vezes a válvula falha, como que você vai se proteger? Depois nós vamos falar um pouco sobre dispositivos eletrônicos e magnéticos, também para controle, né? O controle aqui de potência. E vamos comentar aí os motores de passo e servomotores, bem como suas aplicações. Vamos tentar fazer isso aí o mais simples possível, né? Para não ficar muito grande ou extenso o vídeo. Então, aqui é uma válvula globo, ela se movimenta aqui, né? No sentido, na direção, né? Vertical. E o fluxo está entrando aqui, ele tem a válvula tampão. Quando você abre, então você vai empurrar para cima e ele vai escapar, abrindo para dar vazão. O controle, ele é linear? Não. O controle linear seria essa reta aqui. Mas ela tem uma abertura, né, digamos assim. Ela abre de cá e ela também pode ser dessa forma. Então, no início dela, você abre um percurso curto e ela quase não sai nada de fluxo na saída. E no final, já começa a acontecer o contrário, né? Aqui, ó. Você tá mexendo muito pouco aqui e não tem mais muito o que fazer do lado de lá, dependendo da curva, se ela é o percentual igual ou a abertura rápida. Tudo depende da válvula globo que você adquiriu. Vamos dar uma olhada agora em uma válvula de 2 vias. Para que serve uma válvula de 2 vias? Ela abre para um lado, ela abre para outro lado, né? E ela também mantém fechada aqui. Então, observa que ela tem a mesma direção aqui de atuação, né, na válvula. Como que pode ser feito esse controle na válvula aqui, né, ou na bobina, seja como for aqui? Ela pode ser pneumática, ela pode ser mola, ela pode ser parafuso, né, torneiras, por exemplo. A Saneago, que usa muito válvulas, né, desse tipo para controle da vazão,
ela pode ser daquelas válvulas que você só abre com ferramenta, ou seja, você precisa de uma ferramenta para conseguir dar o torque, porque ela é muito dura, para evitar que alguma pessoa vá lá e altere de qualquer forma. Então, ela pode ser acionada por um motor elétrico, que é o que nós vamos ver lá na frente, etc. Então, é para isso que nós vamos ver os motores, tá? Para ver o acionamento e o controle destas válvulas, inclusive. Mas o princípio é bastante simples. Ao invés de ter um tampão, ela vai ter 2 tampões. Aqui já é de 3 posições, né? Comparado com a anterior, ela é muito parecida, só que, diferentemente da anterior, ela foi feita para trabalhar de forma a, se você selecionar uma posição, a outra não. Aqui, essas duas válvulas, elas são relativamente independentes, entendeu? Você pode abrir as duas ao mesmo tempo, inclusive. Aqui não. Aqui elas estão amarradas, tanto é que elas estão por dentro. Então, elas têm o mesmo princípio. Quando você puxa a mola, você abre de baixo. Quando você empurra a mola, você abre de cima. E quando você deixa na posição estática lá, ela está fechada. Então, ela é chamada de 3 posições por conta disso. Agora, a válvula que a gente mais utiliza na aplicação, assim, no dia a dia, que tem em quase todo lugar, é a válvula Globo. Então, ela é uma válvula que tem esse tipo de gráfico aqui de percurso e fluxo, tá? Então, você abre um pouquinho, não sai quase nada, abre mais um pouquinho, não sai quase nada, abre mais um pouquinho, começa a sair. E aí, finalmente, você começa a trabalhar na faixa linear dela. Então, você tem um controle de fluxo linear somente a partir de um certo X aqui, ok? Esse X pode ser 1/4 do fluxo total, né, do 100% aberto, ou mais. Mas normalmente fica em torno disso. E o acionamento dele, de novo, pode ser torneira, mola, controle, alguma outra coisa. Como que é o princípio, né, de funcionamento? E por que ela chama válvula borboleta? Ela tem uma carinha, assim, de quem vai abrir e fechar a borboleta. Essa visão aqui dessa seção, você vai ter a ideia de que ela é um círculo e que ela vai aumentando, como se ela fosse algo realmente redondo, mas não é. Essa válvula borboleta aqui, ela tem apenas um dispositivo que vai fechando, se girar para o lado de cá. Então, ele vai fechar encostando as duas lá. Obviamente, para não dar pinga-pinga e vazão, tem que ser uma conexão, de certa forma, com borracha. As de metal com metal dão muito trabalho aí na parte de ficar pingando sempre. Você pode pensar assim, quando você fecha um registro, por exemplo, na sua casa, pode ser que seja uma válvula borboleta. Você fechou o registro do banheiro, porque você vai dar manutenção na torneira. Não sei se alguém aí teve essa experiência. Mas se você fizer isso, na hora que você fecha o registro e abre a torneira, parece que você não fechou o registro. Por conta de uma válvula que não lacra totalmente quando está fechado. Agora a válvula de diafragma, né? Diafragma é aquele flexível, né? Também funciona. Quando você atua sobre ela, você empurra isso daqui até o diafragma passar para o lado de baixo e fecha totalmente. Bem simples de entender também. A válvula de esfera, né? Outra muito utilizada também. Você girando essa esfera aqui, você vai mudar a posição, porque ela não é totalmente simétrica, né? Você vai empurrar para lá. Na verdade, ela pode ser que seja uma rosca aqui, então ela vai subir e descer também aqui, é uma outra forma de pensar aí nela. E aí, isso aqui é a visão que você tem aí quando vai abrindo, porque a vazão vai passar por aqui, assim, porque isso aqui vai subir, ok? Essa aqui, a de tampão rotativo, é muito utilizada, ela é 1/4 de volta, né? Então, o tampão, ele bate num ponto, dando o fluxo máximo, bate no outro ponto, fechando totalmente o fluxo. É bem simples de usar também. Agora vamos falar um pouco das
Características. A característica aqui que elas precisam ter, né? Elas não podem estragar facilmente, elas têm que aguentar a temperatura da operação de onde está sendo instalada, tem que aguentar a pressão de onde está sendo instalada, a vazão de onde está sendo instalada, e também tem que aguentar, dependendo de onde está sendo instalada, os fluidos com sólidos dissolvidos no meio dela. Por exemplo, você está lá, uma vazão numa fábrica de tomate, obviamente o fluxo do molho de tomate pronto que está sendo despejado para ser embalado nas vasilhas ou nas latas, com certeza tem resíduos sólidos. E as válvulas têm que trabalhar de tal forma a aguentar e não ficar entupindo toda hora por conta de um resíduo sólido. Então, existe sim algumas destas válvulas que foram feitas para isso e outras não. Tudo isso tem que ser levado em conta na hora da aquisição para o processo industrial que você está sendo contratado para projetar. Aqui existe uma medição chamada CV, né, um parâmetro obtido em teste, né, e ela representa o quê? Ela indica o número de galões de água por minuto, ou seja, vazão, quando a válvula está totalmente aberta, a uma temperatura fixa pré-definida e a uma pressão também pré-definida. Então, essa é a fórmula, e automaticamente você tem aqui uma característica de válvula para informar no catálogo quando estiver vendendo. Obviamente, o pessoal da mecânica entende melhor do que eu, que sou da elétrica, sobre o assunto. Mas é um instrumento que tem o tal do CV. E óbvio, né, tem aqui todo uma constante aqui, né, chamada gravidade específica do fluido, para dar o casamento aí das unidades. Ok? Proteção contra falhas, né? Normalmente, quando você fala em falhas, você vai trabalhar ou com normalmente aberto ou com normalmente fechado. O que quer dizer exatamente? É aquilo mesmo que vocês já estudaram em alguma outra matéria aí de acionamento, com relay, etc. Quando você pensa que o processo fica perigoso se houver falha, e se houver falha, o ideal é abrir para dar vazão, por exemplo, catracas de um prédio comercial. Deu problema de energia, deu problema nas coisas todas, pifou. O que você quer que o relé faça? Normalmente aberto. As pessoas fugirem num caso de incêndio ou alguma coisa. Todo mundo vai poder passar. Então, dependendo do processo, você vai escolher normalmente aberto. Dependendo do processo, você vai querer normalmente fechado. Uma válvula, né, de uma represa. Deu falha lá nas comportas, você quer ela normalmente fechada. Dá uma segurada aí, porque é menos provável ela transbordar do que ela ficar aberta e inundar cidades ou vilas abaixo da represa. Ok? Então, o normalmente aberto, normalmente fechado, você trabalha com pensando exatamente na parte da falha. Então, é bem intuitivo, né? Aqui tem um exemplo aqui de normalmente fechado. E vamos para o controle eletrônico. E aqui, sempre quando eu chego aqui, eu gosto de chamar a atenção do aluno para este slide e este slide. Este slide, eu peguei as figuras do livro de propósito para deixar bem claro o que pode ser feito quando você trabalha com látex, né? Esse slide foi feito em látex e eu usei o quê? O processo de tirar foto do livro e colocar no slide. Aqui eu resolvi desenhar usando o nativo do látex. Não tem nem o que discutir qual que fica mais apresentável. Além disso, se você pegar o tamanho do arquivo em PDF, se você não colocar imagens como esta, o arquivo em PDF vai ficar menor, o que também deixa um arquivo mais interessante para o uso do dia a dia. Ok? Então, voltando aqui ao primeiro, o que nós temos aqui? Nós temos a rede elétrica.
nós temos aqui um SCR que vai controlar um sinal, ou melhor, controlar a corrente nesta carga, né? Vai controlar a corrente porque ela é resistivo e como eu vou controlar a tensão, automaticamente é para monitorar um controle na corrente. Ela tem aqui um ponto de disparo, tá? E a partir do ponto de disparo, a tensão flui até chegar no zero novamente. Ele foi feito para isso. Ele deixa o ciclo a partir do disparo, né, que você dá aqui no gate, né? Então, você cria um sinal de disparo para o VT, um sinal de disparo desse, estudando um pouco de sistemas digitais, lá do segundo período, você é capaz de criar uma onda quadrada dessa aí facinho, usando portas NAND e usando só o atraso de uma porta NAND para outra. Ou seja, o ΔT disso daqui costuma ser de nanosegundos, ok? Então, você tem aqui um nanosegundos dando um disparo. A partir do disparo, você tem uma forma de onda, você vai ter, então, aqui uma potência média associada a essa tensão, ou uma corrente média, ou uma tensão média que vai gerar, a partir da fórmula correta com o resistor, a potência média. Então, é um disparo bastante simples, mas a eletrônica por trás para fazer o controle pode ser que seja um pouco complexa para o aluno. E aí o aluno prefere comprar pronto. Por quê? Hoje em dia está faltando engenheiro no mercado. Compra pronto. Eu tenho aqui ele não vai comprar um SCR, ele vai comprar uma placa pronta de SR em que você só fala lá, eu quero abertura de X%. Então, simplifica o uso no dia a dia, porque a pessoa não consegue fazer a implementação disso daqui, porque para fazer a implementação disso aqui, primeira coisa, você tem que monitorar o zero, porque é a partir do zero que você tem que esperar aquele tempo para o disparo que vai proporcionar a potência desejada. Eu desafio vocês a fazerem algo desse gênero. Neste outro exemplo aqui, eu andei com VT, diminuindo assim a potência média do resultado sobre VL, né? Ou seja, a tensão VL na carga, né? O L é de load, do inglês, ela vai dar uma potência média lá. Poderia ser usado, por exemplo, para fazer um chuveiro PID, que eu já comentei aqui. O chuveiro PID, ele poderia ter essa eletrônica lá, já que ele é resistivo. É muito fácil de fazer isso aí, e você teria o controle PID através do disparo de VT, e o set point seria a temperatura ideal. Obviamente, você também teria que ter um medidor de temperatura associado à água que fica armazenada no chuveiro pouco antes da queda, né, da água na pessoa. E aqui, né, por ter sido... Por que eu escolhi, né? Essa figura era mais complexa, né, para desenhar. Então, eu optei por fazer a cópia desta para deixar essa ilustração aqui. Observa que nós temos aqui a tensão do capacitor, nós temos aqui o VZ, que é do diodo Zener, tá? Ajudando no controle, a forma de onda, e diferentemente do outro, o objetivo aqui é pegar só a parte positiva, ok? Então, tem aqui o diodinho, tem aqui o SCR para fazer o controle. É um controle bem mais sofisticado quando você quer pegar só a parte positiva. Mas também funciona lá em acionamentos, eu não sei, acionamentos ou eletrônica de potência, que na verdade é chamado de eletrônica industrial no curso, né? Você vê um pouco sobre essa eletrônica aí. Já fez essa matéria aí, alguém? Não? Vou colocar como pré-requisito depois. Agora aqui, nós temos um outro exemplo, em que você tem o SR do lado de cá, o capacitor aqui, e usa um fotoacoplador, que a gente viu na aula passada, né? Um fototransistor com um fotodiodo ou alguma coisa do gênero. Aqui é um fototransistor e aqui um diodo emissor de luz para fazer o acionamento. Isso aqui pode ser um MOC.
que a gente viu na aula passada, um vídeo, inclusive. Através desse MOC, você tem totalmente um isolamento da parte de controle e da parte de acionamento, o que é muito saudável. E aí você faz aqui de novo, observa que graças ao circuito retificador, né, você tem uma forma de onda só positiva e você vai controlar dessa forma aqui. Para que ele serve? Controle de velocidade, por exemplo, de novo pensando num PID, controle de velocidade de um motor DC. Primeiro você retifica para ter um sinal médio DC ali, e depois você define quanto de tensão você quer. Essa tensão aqui ela é um pouco abaixo da tensão original lá de cima, ok? Então, você vai controlar o disparo para diminuir a tensão aplicada, a tensão média aplicada no motor DC. É um exemplo de aplicação, né? Claro. E aí, finalmente, chegamos no TRIAC, né? O TRIAC, ele permite você controlar as duas vias, né? O SR só de uma direção você tem o gateway, esse aqui permite o gatilho nas duas vias. Então, você tem uma parte que você vai dar o acionamento na parte positiva aqui, né? Você imita a onda aqui. Sempre que passar pelo zero, o TRIAC desarma, e aí você tem que dar outro disparo na parte negativa aqui. E esse disparo está sendo controlado pela tensão de capacitor, ou seja, através de um circuito RC, você controla o momento exato que você quer disparar. Lembrando que esse controle aqui não está feito para o PID, nenhum desses, tá? Ele está sendo feito para, através de um ajuste de potenciômetro, você ter o controle do set point que você quer trabalhar. Mas você poderia tirar dali o resistor e colocar ali um potenciômetro digital, né, ou melhor, potenciômetro, para colocar um potenciômetro digital e fazer o controle digitalmente, tá? Então, tudo é possível fazer aí hoje em dia. Transistor de potência, né? Como funciona? Né? Qual que é a ideia do circuito para acionar, por exemplo, um solenoide? Isso aqui é um caso muito comum. Por exemplo, as catracas, elas funcionam com um solenoide. Você tem aqui as espiras que você faz em volta do solenoide. O solenoide é um material de ferro, né? Na verdade, você está construindo o solenoide. Quando passa a corrente aqui, existe o campo magnético que empurra esse ferro para travar a catraca. Então, a catraca, normalmente, ela está normalmente aberta. Quando alguém empurra para entrar, o microcontrolador percebe que foi girado, tem um sensor ali de posição que permite você saber o instante em que começou o giro. Ele checa se a autorização já foi dada, ou seja, alguém passou um crachá, uma senha, alguma coisa assim. Se essa autorização não foi dada, ele dispara o solenoide travando a catraca. Existem algumas catracas com falhas, digamos assim, em que se a pessoa girar muito rápido, ela passa da trava do solenoide antes do tempo de resposta do microcontrolador. Deixou de ser um sistema de tempo real para ser só um sistema que funciona de vez em quando. Então, a parte construtiva da mecânica e a resposta da eletrônica toda tem que ser considerada no momento do uso. E aí ele usa uma bateria e não precisa de consegue trabalhar e funcionar mesmo com falta de energia por conta da bateria. É um caso muito simples. O relé. Esse diodo aqui ele é importante quando você está trabalhando com esse transistor na parte de corte e saturação. Então, quando você abre, ele vai para o corte, né? Quando você desliga a chave do transistor, automaticamente você não tem por onde fugir corrente. Lembrando que aqui é um indutor, e o indutor ele armazena, e tem o problema lá de que o capacitor não varia tensão abruptamente, né? Não sai de um nível de tensão para outro. E o indutor é o contrário, não, ele é o dual, então ele não varia a corrente de um nível para o outro. Então você precisa ter aí alguns dispositivos de proteção para o caso do momento de desligar, senão a vida útil tanto do circuito ali do transistor. O transistor ele vai ser, por conta da indutância nesse circuito anterior aqui, por conta da indutância, o transistor vai trabalhar
sobre estresse no momento do corte. E aqui o relé, ele também trabalha sobre estresse no momento do corte. E aí o que você faz? Você põe também o diodinho ali de fuga para ter por onde sair a corrente do indutor sem dar problema para a vida útil do relé, ok? Mas o princípio de funcionamento é muito parecido também, né? Você, pela indutância aqui, faz um campo magnético e ele abre e fecha. E, novamente, você tem que pensar, eu vou escolher um relé normalmente aberto ou normalmente fechado? Depende do quê? Qual que é o uso? Normalmente, ele vai estar trabalhando aberto ou fechado? Qual que é o normal do uso para você economizar energia? Porque quando você está acionando o relé, você está gastando não é gastar energia, porque ela é uma energia puramente indutiva, mas ela afeta, por exemplo, o fator de potência da rede. Se deixar ligado muito tempo, vai ficar afetando o fator de potência. Todo mundo sabe que o que deixa caro a conta de luz na indústria é o fator de potência. E aí você teria que fazer a correção. A correção é comprar um capacitor equivalente, deixar instalado no circuito, etc. Então, vamos lá. O optoacumulador a gente já falou na aula passada, né? Esse aqui é um exemplo de você simplesmente isolar o controle do acionamento em si. É muito útil para evitar até corrente de fuga, de retorno, coisas do gênero, que pode fazer o seu circuito microcontrolado não trabalhar direito. Ele é muito sensível, né? Os microcontroladores. Contatores. Olha só. Aqueles contatores que vocês ouvem falar, ou não sei se teve experiência de ver algum já na prática, nós temos no laboratório de IFG, mas no momento está fechado. Os contatores, eles, depois de acionado, pela própria corrente que está passando por eles, ele mantém acionado através também do campo magnético. Então, é um princípio de funcionamento bem simples, né? Servomotores. Servomotores, eles podem girar até uma dada posição. Então, ele não tem algo, não é contínuo, ele tem pré-posições definidas, né? Eles podem sofrer interrupções e mudanças, a posição é angular e a velocidade também pode ser controladas com muita precisão por conta disso. Tá aqui um servomotor. Ele já vem com a parte do circuito de controle totalmente pronto. Então, eu queria fazer o controle de alguma coisa, o servomotor é a saída ideal. Custo-benefício, né? Porque você tem um controle PID já embutido, digamos assim. Motor de passo. O motor de passo ele tem um ângulo fixo. E os ângulos comerciais são esses que estão aqui embaixo. Ó. Obviamente, se você comprar um com 18 graus, ele é muito mais barato do que um com 0,9 grau. Imagine quantos sensores não tem que ser colocado, né, na construção desse motor de passo para ele trabalhar de 0,9 graus em 0,9 graus. São mais de 360 sensores ao longo da faixa da curva inteira. Então, é bem simples. Ele tem um ímã fixo, diversos polos, né? Os polos dependem desses ângulos e eles podem ser encontrados aí com grandes opções. E também varia muito o torque. O preço, ele fica muito caro em função do torque. E cuidado, porque os vendedores, principalmente desses catálogos assim, infelizmente, mais genérico, a gente compra gato por lebre aí, nesses sites com essas propagandas aí. Eles falam que tem um torque, mas se você conhecer um pouco sobre motor elétrico, fizer uma conta de torque com toda as espiras e etc., você vai perceber que eles estão mentindo, né? Não tem aquele torque todo. Tem que tomar muito cuidado aí. Esse aqui é o desenho de um motor de passo, né? Obviamente, ele tem só, deixa eu ver, 2, 4, 6. Então, você pegaria o 360, dividiria por 6, ele é para 30 graus. Nem é um comercial, é só um exemplo para ficar fácil de entender. Então, ele precisaria de ter vários desses aqui para poder parar a cada ângulo que você definiu. E ele não é contínuo, ele é por passo. Eu tinha falado que o servomotor não era contínuo, mas eu só me confundi. A verdade é que esse aqui é que ele tem a descontinuidade. Ele só consegue girar daqui até aqui. Ele não para no meio do caminho. Né? Então, para controle de posição é muito ruim.
Já para um controle de velocidade, ele ainda é aceitável, porque a velocidade é só você manter a comutação para que ele continue girando e não pare no próximo polo. Como funciona agora a aplicação, né? Para que foi falado dessa eletrônica toda? Essa eletrônica toda foi falada para você poder controlar as válvulas a partir da eletrônica, né? Como fazer um controle. Por quê? Porque normalmente você compra a válvula, você compra o motor e aí você tem que montar a sua válvula controlada. Ah, eu não posso comprar uma válvula já pronta? Sempre pode. O preço sempre é bem maior do que você fazer em casa aí. Para que serve o engenheiro se ele não pode fazer isso? Então tá aí. Aqui é o jeito que você pode montar. Nesse exemplo tem aqui um potenciômetro, né? E a partir do giro disso daqui, isso aqui vai descendo e vai mudando aqui a resistência. Você, através de um circuito eletrônico aqui, vai poder monitorar quanto que você abriu, quanto que você fechou e consegue fazer um controle PID. E aqui, um outro exemplo, só que agora é pneumático, mais na área de mecânica novamente, caindo em desuso com a eletrônica cada vez mais poderosa e barata. Então, não tem mais sentido ficar fazendo controle pneumático. Mas a ideia desse controle pneumático é, você tem um sensor de temperatura e esse sensor de temperatura vai atuar na válvula do vapor. E esse vapor é que faz a troca de calor com a água fria aqui, saindo água quente aqui embaixo. Então, é relativamente simples, né? Mas como funciona bem essa válvula aqui a partir deste transdutor, eu já desconheço, que é da área da mecânica. E aí, finalizo novamente o segundo slide, bem mais extenso que o primeiro, agradecendo aí a participação, desejando uma boa semana. Vou encerrar a gravação, quem quiser tirar dúvida, tira no final da aula. Um abraço, tchau, tchau.